O veto do Tribunal Constitucional aos subsídios de férias e de Natal na função pública, também o debate de amanhã do Estado da Nação, são os dois temas que vamos desenvolver hoje aqui no Conselho Consultivo, dia em que contamos com a análise dos comentadores do ETV, António Gaspar, Pedro Marques e também Joaquim Biacar de Cruz. Aos três agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo e começo por si, Pedro Marques. Como é que avalia esta decisão dos juízes do Tribunal Constitucional? Bom dia, Sandra. Em primeiro lugar, dizer que esta é uma decisão muito importante, porque foi salvaguardada a nossa Constituição. A decisão do Governo aparentava ser uma decisão de grande desigualdade relativa, por concentrar um conjunto de cortes, de sacrifícios, em grupos específicos da população. Os funcionários públicos, por um lado, que já tinham sido castigados com várias medidas de cortes salariais, nomeadamente no ano transato, e depois nos pensionistas. E aqui, em particular, nos pensionistas, tenho que dizer que a decisão sempre me pareceu ainda mais inadequada, porque os pensionistas não têm capacidade de reconstruir carreiras profissionais, reconstruir os patrimónios, e, portanto, esta decisão parecia-me efetivamente, nesse sentido, desajustada. O Tribunal Constitucional tomou uma decisão, mas tem vindo a ser dito, o que não é verdade, que tomou outra decisão também. O Governo parece que criou aqui um alibi, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente à questão de estender os cortes agora ao setor privado. Não é nada disso que está na decisão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional o que diz é: este tipo de cortes só dirigido a estes grupos não pode ser. Agora o Governo pode optar por tomar outras medidas, podia finalmente, porque foi essa a narrativa deste Governo, fazer a tal redução estrutural da despesa. Eu não estou muito convencido que o vá conseguir fazer, devo-lhe dizer. E o que quero dizer, sobretudo, é que acho que a receita que foi aplicada este ano já provou estar errada e nem sequer estar a aproximar-nos do cumprimento dos objetivos, nomeadamente orçamentais, que justificaram este corte dos subsídios. Se insistimos agora no próximo ano, numa lógica de cortes da mesma natureza, mas estendidos a toda a gente, vamos ainda afundar mais a procura interna. Aliás, a incerteza que está criada com estas declarações infelizes, manifestamente, do Primeiro-Ministro, depois logo atenuadas pelo Ministro das Finanças, mas o mal já estava feito. A incerteza que já foi gerada para os trabalhadores do setor privado, que podem ter um corte nos seus subsídios no próximo ano, se não for esclarecida rapidamente, vai ter um efeito desastroso do ponto de vista do consumo, porque o consumo funciona em função de expectativas dos consumidores. Se os consumidores têm agora a expectativa que lhes vão cortar uma parte importante dos seus rendimentos, vão começar a ajustar já e a retrair já o seu consumo. Isto aconteceu o ano passado, quando o Governo, em julho, anunciou que em dezembro iria cortar uma parte do subsídio de Natal. O afundamento do consumo não foi só em dezembro, foi logo a partir daquela altura, porque as pessoas começaram a ajustar os seus comportamentos à perda de rendimentos que viria daí a 6 meses. E, portanto, acho que o Governo andou mal. Andou mal ao dar este sinal de incerteza, que criou incerteza agora em toda a população relativamente aos cortes dos subsídios para o próximo ano. Acho que o Governo deve pensar. O Governo deve aproveitar a decisão de ontem do Eurogrupo, que deu mais um ano à Espanha para o processo de ajustamento, e não deve insistir numa receita que manifestamente está a correr mal. A queda da receita fiscal, a queda agora nas exportações, a queda nas encomendas da indústria externa, a perda da decisão relativamente aos subsídios e todo o efeito que ela estava a provocar, junto com o IVA da restauração e outras decisões, no consumo interno, na atividade económica, nas falências, faz-nos pensar que é preciso realmente mudar de receita. E insistir na receita, aprofundá-la, estendê-la a mais portugueses, eu acho que só vai agravar os problemas e afastar-nos do próprio cumprimento dos objetivos. Joaquim Biancar de Cruz, e ontem vários economistas ouvidos aqui pelo Económico diziam exatamente isso, que mais austeridade nos privados iria minar a economia. Não, eu acho que relativamente aqui, até quando se falou da questão da equidade, e temos que ver entre o setor público e o setor privado, não são comparáveis. Há um estudo do Banco de Portugal, penso que é de 2007, que refere que em termos dos salários mínimos e quanto é que ganham nos mínimos um funcionário público e quanto é que ganha no mínimo alguém do setor privado, ganham mais no setor público do que no setor privado. O desemprego tem sido tem tido uma tendência crescente nos últimos 20 anos e que agora chegou a números catastróficos, mas quer dizer, nos últimos 15 anos do Partido Socialista, ele veio sempre a aumentar com os crescimentos que se anunciavam pelo Banco de Portugal, que eram 0, não sei quantos por cento. E, portanto, como é que esse argumento vale para os pensionistas? O Partido Socialista fala muito do crescimento, e fala uma coisa. E dentro dos pensionistas também sabe que, e tinha responsabilidades na matéria,
que sabia-se que a curto e médio prazo não era sustentável. E, portanto, as contas não eram sustentáveis a nível da segurança social. E negar isto parece que hoje não é de todo correto. O que se passa é que há estas diferenças entre o setor privado e o setor público. E eu mesmo, parece-me que há aqui uma intoxicação política relativamente à decisão do Tribunal Constitucional, que, a meu ver, só podia ser esta que tomaram e parece-me absolutamente correta relativamente à Constituição que temos. Agora, se concordamos também com a Constituição que temos ou não, é outro assunto e se também deveríamos ter a oportunidade de a modernizar e torná-la com uma Constituição mais passível daquilo que são os momentos, não o momento atual de crise, porque a Constituição não deve mudar consoante uma crise, mas consoante os últimos 20 anos e aquilo que Portugal precisa relativamente à sua Constituição. Mais me importa aqui dizer que o que nós hoje, este ano, o ano 2012 e 2013, sempre foi visto como o ano horríveis. Vem agora, ontem falou-se da OCDE, que prevê um crescimento, mas para mim isso não significa e tem que ser verdadeiro. Para mim isso pouco tende a confortar-me. Eu sei que este ano e o próximo ano é realmente um ano de extrema exigência para Portugal e para os mercados. O que se vê, e eu não gostei de ver, relativamente até da última cimeira, e vai haver agora a reunião do Eurogrupo, que se dizia foi a Alemanha é que está a ser aqui o grande questão, e depois até o Partido Socialista embandeirou um bocadinho a arca ali no holandismo, que o Holanda é que vinha à salvação nacional, que já está ele a fazer medidas em França exatamente contrárias àquilo que prometeu. Mas veio de repente a Holanda e a Finlândia, e aí é que é um bocadinho novo, com um ataque um pouco mais fugaz, mais sensível, e relativamente ao sul da Europa. Isso é que não pode acontecer. Não pode estar o norte da Europa contra o sul da Europa, numa altura em que a solidariedade europeia é essencial para nós conseguirmos ganhar nos grandes mercados internacionais. O bloco europeu tem que estar em primazia para o bloco americano e, nomeadamente, para o bloco asiático. António Gaspar, a verdade é que o Governo está a preparar o Orçamento de Estado para 2013 a contar com os cortes de subsídios na função pública, de Natal e de férias. Mas há várias opções em cima da mesa. Isto não quer dizer que o Governo venha a tomar esta opção. As opções são, de facto, o corte generalizado do 13º e 14º meses, a subida da taxa máxima do IVA, aumento das retenções de IRS e também a redução da taxa social única, o alargamento do prazo e ainda dispensar 50 a 100 mil funcionários públicos. Qual destas opções, para si, é que seria preferível? Olá, Sandra, bom dia. Bom, todas elas com prós e contras. Pois, mas deixe-me recuperar aqui, a questão que colocou inicialmente ao Dr. Pedro Marques, a propósito do Tribunal Constitucional. Eu penso que foi um erro também da Torre Babel. Porque, foi um erro porquê? Porque, de facto, o que o Governo fez foi um conjunto de cortes na despesa do Estado. Ora, os salários dos empregados do Estado, os pensionistas, pronto, eu também não estou muito de acordo, mas pronto, recebem de facto, os pensionistas recebem da Segurança Social, recebem do Estado. E digamos, esse corte de despesa pública não pode ser visto, e o Primeiro-Ministro depois deu a entender, ou pelo menos entre linhas, que as medidas tinham que ser medidas equivalentes. Ora bem, a meu ver, as medidas equivalentes têm que ser no lado da despesa e não podem ser do lado da receita. Ou seja, essa medida equivalente nunca pode passar por fazer cortes nos subsídios dos privados, porque nos privados é claramente uma medida pelo lado da receita, enquanto, digamos, os cortes dos assalariados da função pública, portanto, do setor público empresarial do Estado e do setor público administrativo, é claramente uma medida pelo lado da despesa. Relativamente a essas medidas todas que elencou, eu via com muito gosto e com toda a abertura, de facto, a redução dos 50 ou 70 ou 80 ou 100 mil funcionários da administração pública. Porque nós sabemos hoje que a administração pública tem, seguramente, depende, digamos, dos analistas, mas andam entre os 180 e os 250 mil pessoas a mais. Portanto, ou seja, é uma administração pública que está sobredimensionada para o aparelho público que existe em Portugal. Portanto, não faz absolutamente nenhum sentido, e eu sempre aqui tenho debatido, digamos, esse tema, e sempre tem sido, digamos, partidário, sempre tem agitado essa bandeira que existem funcionários públicos a mais, digamos, no espectro da administração pública portuguesa e que é preciso fazer um ajustamento.
Eu estou convencido que esse ajustamento não foi já feito este ano, digamos, até agora e o ano passado, porque não havia dinheiro por parte do Estado para as indemnizações compensatórias pelos anos de serviço que estas pessoas E esse tinham. é um dos contras, é realmente o pagamento das Exatamente. rescisões e também outro Agora, que é o aumento do desemprego. Exato. Bom, mas vamos lá ver uma coisa. De facto, há aumento do desemprego, mas isso nós não podemos ter na mesma balança, nos dois pratos, as mesmas grandezas. Quer dizer, portanto, se temos de um lado uma coisa, temos de ter uma contrapartida do outro lado. Naturalmente, aqui, digamos, o grande equilíbrio que se faz, ou desequilíbrio que se faz, é termos mais desemprego ou termos mais despesa. Portanto, repare, hoje o desemprego tem 600 mil, 700 mil pessoas, não se sabe bem ao certo, portanto há números oficiais e há números oficiosos. Mas seguramente taxa está nos 600 mil. 15,5%? Sim, mas seguramente 600 e tal mil pessoas estão desempregadas. Quantas pessoas é que é do setor público administrativo ou do setor empresarial do Estado? É tudo do setor privado. Portanto, eu não vejo, é evidente que todos os acréscimos ao desemprego são preocupantes. Eu diria que são preocupantíssimos. Todos os acréscimos que o desemprego tenha. Agora, entre ter mais despesa pública, entre todos estarem a contribuir, portanto, todos os contribuintes estarem a contribuir, sei lá, para 50 mil ou 40 mil pessoas, e ter essas pessoas no desemprego, isso é difícil, quer dizer, é uma medida que é difícil tomar. E o desemprego, versus emprego, para mim, é a última de todas, quer dizer. Agora, nós temos que ver que foram erros que foram feitos no passado, e no passado não foi agora na legislatura anterior, foram erros que já vêm até, digamos, do tempo em que o atual Presidente da República era Primeiro-Ministro, enfim, nos últimos anos em que eu fui Primeiro-Ministro, em que entrou um contingente brutal para a administração pública, a recibo verde, e depois veio um governo, concretamente, o António Guterres, que os passou, digamos, todos ao quadro. Portanto, houve erros que já vêm do passado e que os dois principais partidos, digamos, da esfera do poder em Portugal, não se pode eximir de responsabilidades. Quer um, quer outro, um teve uma responsabilidade num sentido, outro teve outra responsabilidade no outro sentido. Portanto, são erros, juntamente com outros erros que se fizeram e que nós agora estamos a pagar, portanto, em termos do esforço a que estamos a ser chamados o nosso contributo para pagar esses erros. Portanto, há um conjunto de erros que foram feitos. E nós temos que, a pouco e pouco, e conforme as circunstâncias o permitirem, temos que ir corrigindo esses erros. Se, de alguma forma, esses erros tiverem, digamos uma consequência sobre o emprego das pessoas, eu sou o primeiro a lamentar esse tipo de situação, sou, sim senhor. Agora também não percebo porque é que há 600 e tal mil desempregados, todos da esfera privada, e não há uma solidariedade, eu chamaria solidariedade, da esfera pública relativamente ao desemprego. Ia dizer alguma coisa? Não, a única coisa que eu acho, quer dizer, relativamente ao desemprego dos funcionários públicos, eu penso que é uma questão muito sensível e que se calhar que o Governo optou realmente por estes cortes em vez de levar ao desemprego de 100 a 150 mil pessoas que podia-se projetar e, portanto, preferiu mantê-las nos quadros e com emprego e, nomeadamente, seriam pessoas já com uma estrutura etária um pouco mais elevada e, eventualmente, com mais dificuldades e dentro da função pública com dificuldades a serem adaptadas para o setor privado. Pedro Marques. Sim, eu quero fazer um comentário porque parece que nós estamos a falar do mesmo país. Parece que estamos a esquecer que a nossa Constituição, quando se diz o Governo fez estes cortes porque senão tinha que despedir, pôr no desemprego 150 mil pessoas. Parece que não estamos a falar do mesmo país. Que a nossa Constituição não permitia ao Governo essa opção. Portanto, o Governo não foi assim tão bondoso ao cortar os subsídios em vez de despedir. É que não podia despedir funcionários públicos. Talvez estejamos esquecidos que o problema do ajustamento do número de funcionários públicos é que as pessoas que querem sair do Estado são as que fazem falta, são os técnicos superiores. As pessoas a quem o Governo vai oferecer as tais rescisões por mútuo acordo, que são as únicas que pode fazer nos termos da lei portuguesa e nomeadamente da Constituição, são pessoas que muito provavelmente não vão querer sair porque têm muita dificuldade de inserção profissional no setor privado, que são os tais auxiliares e assistentes administrativos. Portanto, a ideia de que o Governo foi bondoso, cortou os subsídios para não despedir 150 mil, isso é simplesmente falso, porque não havia essa possibilidade. O Governo, por exemplo, esta questão das rescisões por mútuo acordo, já disse que não as vai estender aos técnicos superiores, e bem porque esses fazem falta na administração. Queria dizer também, relativamente a esta realidade do desemprego, é óbvio que ela afeta muito mais os trabalhadores do setor privado. Mas também estão lá umas dezenas de milhares de pessoas que saíram do Estado. E leia-se, todos os professores que, por exemplo, em setembro do ano passado não renovaram os contratos de trabalho. Mas esses não eram quadros do Estado. Não, eram trabalhadores do Estado. Os trabalhadores do setor privado que estão no desemprego, a grande maioria deles é fim de contratos a termo também. Portanto, o que nós estamos a falar é de renovações de contratos a termo. As pessoas que estiveram a recibos verdes no Estado e que simplesmente as câmaras municipais não estão a renovar nenhumas dessas prestações de serviços neste momento, nenhumas.
400 trabalhadores, agora há 2 semanas, no Contact Center da Segurança Social em Castelo Branco, foram simplesmente despedidos. Para dar exemplos, que também há saídas do Estado, de contratos a termo, de prestações de serviços para o desemprego. A nossa realidade é, porventura, uma realidade mais complexa do que isso. Eu recuso um bocadinho aqueles grandes números que dizem que podem sair 150 ou 250 mil. Eu estive na administração agora há bastantes anos para perceber que há realidades muito diversas. O Ministro da Saúde, a propósito até das greves que começarão agora nos próximos dias, anunciou que vai contratar 1000 e tal médicos para o SNS e não sei quantos enfermeiros. O problema é que estava a contratá-los através de empresas de prestação de serviço em vez de os contratar para os quadros da administração pública. A saúde, manifestamente, tem necessidade de quadros, e nomeadamente quadros superiores, médicos, enfermeiros. A Segurança Social também tem necessidade de quadros para garantir um atendimento adequado às pessoas, por exemplo. Mas há outros setores da administração onde há seguramente margem para saída de pessoas, provavelmente para transferência de pessoas. O emagrecimento da nossa administração pública ao longo dos últimos anos foi muito acentuado. Nós chegámos a ter, no recenseamento da administração pública, cerca de 750 mil funcionários públicos. E o último número que vi já não chegava aos 600 mil. Portanto, nós já estamos a falar aqui de realidades muito dispares daquilo que eram há 5 ou 6 anos atrás. Agora, há um caminho para fazer? Há seguramente. Acredito eu que aquela narrativa das gorduras do Estado, que permitia poupar 1.000 milhões de euros e fazer os cortes da despesa pela reforma estrutural das funções do Estado, eu acho que essa narrativa é uma narrativa desculpabilizante, porque depois, se reparar, diz-se isso quando se está na oposição. Mas quando se chega ao poder, depois diz-se assim, mas isso só dá resultados a longo prazo, é preciso agora aumentar os impostos no curto prazo. Isto tem acontecido sistematicamente. É que a tal alteração das funções do Estado, quando se chega ao poder, executivo, é mais difícil, claro. Porque depois, em cada ministério, em cada parte da administração pública, chega-se à conclusão, mas o que é que desta parte da administração o Estado pode deixar de fazer? As funções de regulação, as funções de supervisão. Bom, e então, o que é que tem acontecido sistematicamente? Fundem-se organismos. O que é que acaba nesses organismos? Os lugares de topo. Os 2 ou 3 lugares dirigentes. Alguém acredita que se faz uma alteração estrutural da despesa pública a acabar com um diretor-geral e 2 subdiretores-gerais? Não é que eu não concordo que isso seja feito, mas alguém acredita que isso é uma alteração estrutural da despesa? Porque isso não mexeu nada nas funções do Estado. Juntou 2 organismos porque instrumentalmente deu jeito de dar a ideia que se estava a fazer uma grande reforma. Não é por aí, do meu ponto de vista. Por falar em reforma, Joaquim, acha que o Executivo tem aqui a oportunidade de arrancar a dita reforma do Estado que continua a fazer? Esta é a parte mais difícil. Mas na oposição é fácil, todos dizem, todos os partidos todos, que é muito fácil e que é por aí. Quando se chega, diz assim, rapidamente tenho uma meta como da Troika e tenho determinados targets que são no memorando da Troika. Portanto, há aqui coisa, também há um discurso na oposição relativamente a targets que o Partido Socialista sabe perfeitamente que tinham que se chegar, e um deles era o déficit. E, portanto, a forma mais fácil, o Partido Socialista começou com um dos primeiros cortes, 10%, 5%, e os cortes eram estes, quer dizer, era a forma mais fácil de o fazer. Exatamente. Não é? Portanto, mas não era estrutural. Mas não é estrutural. Muito bem. A parte não é estrutural, porque nós também sabemos que existem alguns institutos de Estado, e quando se fala de funcionários públicos, eu também não quero cair naquele discurso que é tudo mau, que é tudo laissez-faire. Não, isso é uma falta de... Temos agora, relativamente à questão dos médicos, eu também tenho que dizer que há excelentes profissionais de saúde que fazem o impensável com ordenados impensáveis. Os médicos e os enfermeiros com médicos também. e enfermeiros. Não é? Pronto. E, portanto, temos esta questão, e bom senso a ambas as partes, até pelo que significam e também por aquilo que se vê lá fora. Nós temos que perceber, e mais uma vez volto àquele discurso no começo, que qualquer radicalismo português, hoje não é só a televisão, não é só a Económico TV que está na rua, a RTP, outros canais de televisão, lá fora estão a ver permanentemente o que é que está a passar em Portugal. E um radicalismo, como se passa, alguns exemplos piores gregos, são vistos da pior forma com os investidores. Eles estão a ver, eles nem sequer se entendem. É isto que eles querem saber, porque eles não nos vão ver com falinhas mansas. Agora, há muitos institutos, e voltando para aquilo, há muitas situações na função pública que têm que ser repensadas, até pelos profissionais que lá estão, porque há muitos deles que não têm funções, que estão sentados numa cadeira, nem têm um computador. Não é? Quer dizer, isto é impensável. É impensável. Reaproveitar esses trabalhadores. Há casos absolutamente impensáveis, que nem é bom para eles, nem é bom para o Estado, nem é bom para os contribuintes que estão a manter aquelas situações. E é esse trabalho, esse tailor-made, que deve ser feito com muito escrutínio. Eu acho que a equipa ministerial também foi ela reduzida, foi um simbolismo. Enfim, poderá tornar para alguns ministros a tarefa mais difícil, mas aí também tem muita responsabilidade os seus secretários de Estado, que não podem estar na sombra e têm que aparecer na primeira linha.
exatamente nessa reforma, porque eu acho que cabe mais a eles e aos diretores-gerais. António Gaspar, o Governo precisa de coragem para fazer escolhas e para reconhecer que há setores onde o Estado não deve estar? Eu há bocado não interrompi o Dr. Pedro Marques, mas isto é de facto uma visão dicotómica sobre o tema, portanto, digamos, privado versus Estado, não é? Eu sempre estive na atividade privada, portanto tenho uma visão completamente diferente, não é? E vou manter esta visão. O Dr. Pedro Marques, um homem que teve sempre, digamos, ou grande parte do seu tempo nos últimos anos na esfera pública, portanto tem uma visão completamente diferente da minha. É importante ter aqui essa diversidade. Sim, exatamente, de uma visão completamente diferente da minha, e eu mantenho que, de facto, se formos a analisar a produtividade da maior parte, sobretudo do setor público administrativo, digamos, está condenado, portanto, e mantenho que deve ser feito um ajustamento, independentemente daquilo que disse, que ultimamente têm sido pessoas da administração pública, com os contratados, mas não são bem esses contratados, também é evidente que na iniciativa privada saem contratados também, mas agora, por exemplo, 300 que vão sair do Banif, como sabe, não são contratados, são pessoas que têm um vínculo do ACTV. Bom, isso podíamos replicar por N empresas. Relativamente à pergunta que me colocou, se é a altura do Estado de reconhecer, se é a altura do Governo de reconhecer que há setores onde o Estado não deve estar. Sim, é verdade. Há mais que a altura, não é? Porque, repare, eu sempre defendi que o Estado tem um papel regulador e não de interventor. Portanto, quando nós tivemos as nacionalizações em 75, eu acho, e à luz do tempo, nós temos que analisar estas realidades à luz do tempo. E à luz do tempo acho que sim, portanto fez todo o sentido, na altura, nacionalizar um conjunto de setores que eram fundamentais e fulcrais para a economia portuguesa. A economia portuguesa havia de uma situação de uma ditadura, fazia todo o sentido o Estado de ser, ao mesmo tempo, interventor e regulador. A partir de um certo momento, que foi, para mim, muito tardiamente, o Estado entendeu que chegou o momento de ser só de ser só regulador e não interventor. Quanto a mim, deixou avançar esse Estado, sobretudo na área financeira, não é? Portanto, nós começámos a ver as primeiras privatizações em 86, portanto, e tempo demais para o Estado ser um agente interventor e regulador. O Estado tem claramente apetências para ser um agente regulador e não interventor. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum que o Estado hoje ainda mantenha sob a sua tutela um conjunto, digamos, de empresas, sobretudo o setor empresarial do Estado, cada vez mais pequeno, é verdade, felizmente cada vez mais pequeno, mas não faz sentido hoje, a meu ver, e aqueles, digamos, os delatores das privatizações, que dizem que vamos dilapidar, portanto, o património público, não devemos nacionalizar aquela empresa e a outra. Bom, se calhar há uma outra que eu entendo que deve ficar sempre, tudo, por exemplo, seja ligado à defesa ou à segurança nacional. Eu acho que isso deve ficar sempre nas mãos do Estado, não deve ir para privados. Agora, há um conjunto de empresas, não só o Estado libertava meios daí que podiam ser muito importantes para as atividades do Estado propriamente dito, como devolvia a essas empresas um conjunto de conceitos, desde logo a produtividade e a competitividade, que o Estado não está vocacionado para isso. Portanto, se recuarmos a 86, quando foram começadas a fazer as primeiras privatizações do setor financeiro, nós reparamos que o Estado não tem apetências para ser, digamos, interventor. E aí quem é que fica a perder? Ficam a perder desde logo as empresas, fica a perder o próprio Estado, porque as empresas não são tão produtivas, não geram resultados tão grandes, logo o IRC e outro conjunto de impostos que o Estado pode arrecadar são menores, e ficam a perder, sobretudo, aqueles que estão, digamos, na economia real, na economia financeira, onde quer que estejam essas empresas, que podiam ter, digamos, em termos profissionais, uns desafios completamente distintos do que aqueles que estão debaixo, digamos, do chapéu do Estado. Eu aqui gostava só de... Muito rapidamente, só dizer uma coisa, quer dizer, aquela linha que havia dos chamados gestores públicos, que saltavam de empresa para empresa, de empresas que não tinham nada a ver umas com as outras, que estavam 3 anos numa, depois iam 3 anos noutra, 3 anos noutra. Quer dizer, esse carreirismo que, de certa forma, já se cortou agora, mas que ainda há alguns que por aí permanecem, isso tem que acabar de uma vez por todas, não é? 2 palavras que amanhã, na sua opinião, vão definir o primeiro debate do Estado da Nação, desde que Passos Coelho foi eleito Primeiro-Ministro e desde que Portugal foi resgatado. Eu penso que vão, digamos, 3 ou 4 temas vão trespassar, portanto, o debate da nação. Um deles, naturalmente, tem a ver
com a situação em que está Portugal, portanto, e o que será a eleição da Troika agora para o mês que vem, está muito próxima. Vão recuperar com certeza a decisão do Tribunal Constitucional e perceber qual é a ideia definitiva do Primeiro-Ministro relativamente às medidas equivalentes no corte da despesa que o Tribunal Constitucional veio a consagrar e, se calhar, também relativamente a algumas gafes que ultimamente têm surgido por parte, sobretudo, do Ministro do Governo, do segundo homem do Governo, que em nada abona o próprio Governo. Não é? 2 palavras, Pedro Marques. Julgo que amanhã vamos estar muito marcados pela dicotomia entre mais austeridade ou mais realismo no cumprimento do programa de ajustamento. Manifestamente, a estratégia para sair desta situação em que andámos um ano para trás, basicamente foi o que aconteceu, acho que vai estar em cima da mesa. Joaquim Eu Bernardes espero que a Dias. oposição concretize. Eu espero que a oposição concretize em termos de opções e não esteja sempre a reclamar por um crescimento sem concretizar, sem dizer eu em vez disto quero isto. Nós sabemos estas metas e cumprindo as metas, não é? Há aqueles poderes, sobretudo dos partidos que têm mais responsabilidade do poder, aqueles que não estão de acordo com as metas, com certeza que não têm o que fazer. Mas aqueles que o têm devem, de uma forma responsável, dizer para estas metas nós queremos atingi-las e queremos fazer por este caminho. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Está de regresso amanhã.